Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Softcast. É com muito prazer que eu trago hoje duas exemplares profissionais no meio da saúde animal. Estou aqui com Marli Fagliari, vice-presidente da equipe Pet Society, do grupo Pet Society, e a doutora Salo Acatânio, né, nossa médica veterinária, dermatóloga, gerente de marketing da Softcare, e elas vão compartilhar um pouquinho da vida delas. Vamos falar bastante sobre amar o que se faz e transformar o que se ama. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, pessoal. Realmente estou muito grata, né? É um prazer imenso já trabalhar com vocês e estar aqui com vocês hoje realmente é muito gratificante. Nós é que agradecemos, né, Sala? É um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho, né, das nossas vidas aí com o nosso mercado, para o qual a gente se dedica tanto, né, em criar essas coisas lindas de softcare. Prazer, eu estou bem honrada, bem feliz, bem emocionada. Era um sonho nosso, né, ter um momento para conversar com os médicos veterinários e com as pessoas, né, e quem quiser nos ouvir. E estar ao lado da Marli, para mim, é uma felicidade, uma inspiração. Eu acho que todo mundo tem que ouvir a história dela, se inspirar e trocar um pouquinho, né, aprender aí umas coisinhas legais aí. Então, acho que é isso que a gente vai fazer hoje aqui, né? Com certeza. Vamos lá, estamos à disposição. E claro, né, pessoal, a gente quer trazer um conteúdo muito legal, porque existe muita história, né, Marli, por trás de cada frasquinho de produto. Eu acho que a gente contar quem é Pet Society, como surgiu o Pet Society, né, é falar também de quem é Marli. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história. Bom, a Marli é filha de tintureiros, tá? Meu pai é um imigrante japonês, ele veio para cá com 13 anos, aí ele foi para o interior para uma colheita de café, como todo imigrante era enviado para lá, né? E depois ele seguiu a profissão de tintureiro, que ele aprendeu assim do irmão, né? E aí, com isso, né, trabalhando em casa, ele criou seus 5 filhos, né? Então, eu acho que... E sempre foi um grande exemplo para mim. Ele viveu até os 96 anos. Lúcido demais, né? Cantor de karaokê, né, Marli? Campeão de karaokê, era uma loucura, né? Então, ele sempre foi, mas muita energia, sempre muito ligado. Ele assistia todos os noticiários, então ele estava sempre muito conectado com o que estava acontecendo no mundo, né? Então, eu acho que isso foi uma grande inspiração, porque, na realidade, a gente conhece várias histórias, né, de imigrantes, a gente sabe o tanto que eles passaram, pelo que eles passaram, né, quando eles chegaram aqui, especialmente o imigrante japonês, porque o italiano, né, ou mesmo o português, eles têm uma similaridade da língua, né? O japonês não é totalmente diferente. Totalmente Então, diferente. né, para vocês terem uma ideia, eles tiveram que fugir da primeira fazenda que eles foram trabalhar, porque eles não conseguiam saldar a dívida que acumulava todos os meses. Por quê? Porque tudo você tinha que comprar do dono da fazenda. E aí, o cara não entendia a língua, né? Nossa, Né? Era terrível. Análogo a uma escravidão, né? Na verdade, você sabe que esse incentivo à vinda dos imigrantes foi justamente porque, né, acabaram com a escravidão, mas eles continuaram com os mesmos costumes, digamos assim, né? Principalmente com povos que não entendiam muito bem a língua. Então, eles eram muito facilmente enrolados. Então, acho que tudo isso foi uma grande inspiração. Então, minha família toda, de todos nós, dos 5, somente eu e meu irmão mais novo, né, que tem 10 anos de diferença comigo, né, ele é mais velho, mas ele tem 10 anos de diferença comigo, que estudamos na faculdade, tivemos essa oportunidade, né, e aí, com isso, por isso que tem aquela crença, né, que às vezes a gente comenta sempre com vocês, os colaboradores e mesmo os nossos parceiros, de que nós acreditamos muito nessa transformação que a educação de qualidade pode promover na vida das pessoas, porque isso aconteceu com a gente. Eu sempre estudei em escola pública, né? Mas sempre os meus pais deram muito valor para essa questão, né? E aí, trabalhando e conquistando assim o espaço, né? E tudo que aconteceu ao longo desses anos todos, eu pude retribuir e ajudar
a minha família também, a família do Luciano, né? Então, isso foi muito bacana, porque ambas as famílias são muito simples. Eram muito simples, continuam ainda, né? Não tem ninguém assim, mas foi muito bacana. Ai, Foi uma que grande legal. oportunidade. E você, E sou Salo? farmacêutica. Ah, é. Vamos chegar nessa história já também. E você, Sálua? Conta um pouquinho quem é Sálua. Olha, bom, eu também sou filha de um italiano e uma mineira, né, bem brazuca. E meus pais também vieram de origem bem simples, né? E eu também sou caçula, olha que coincidência. Então, sou de uma família que também incentivou muito a educação, né? Minha mãe se sacrificou bastante para que a gente pudesse ter uma boa educação. E aí eu cresci com esse sonho, né, de ser veterinária desde criancinha. Então, como eu era caçulinha de uma família de 3, eu aprendi a andar segurando um cachorro, né, num pequeno Rottweiler. Então, acho que assim... A mãe que habita em você hoje chora. Hoje a mãe que habita em mim questiona, né, fala, será que minha mãe estava certa? Mas na época, né, foi assim. Então, minha relação com os animais foi uma coisa assim meio simbiótica, sabe? Assim, eu precisava deles para companhia e para desabafar e para como um amigo e tal, e aí fui crescendo com essa vontade, né, com esse desejo de cuidar deles. Então, assim, nunca imaginei não ser veterinária. Tinha na minha cabeça que ia ser veterinária desde que eu era muito pequena. Minha família ia muito para sítio, né, família de interior, assim. Então, sempre tive contato muito com bicho. E meu pai era uma pessoa que amava muito os animais. Então, isso transpôs para mim, né, e aí... encontrei aí a Pet Society como essa empresa que conseguiu, né, que a gente começou a desenvolver esse trabalho aí dentro da veterinária. Acolhendo os seus lados veterinária, pesquisadora, né? Misturou tudo. Sanar essa vontade aí de conhecimento também. Exatamente. E aí a gente estava falando aqui, né, sobre a Sálua ter esse sonho de se envolver com animais desde nova, mas então você teve uma formação acadêmica na linha farmacêutica e você trabalhou com produtos humanos? Como que foi? Sim, eu trabalhei. E você sabe que eu já pensei em ser veterinária? Aí, ó. Sério? Vocês não sabiam, né? Não! Yes. Primeiro segredinho aqui revelado. Você sabe por quê? Porque eu tinha uma policial, uma cachorra policial, chamada Laika, né? E ela, nossa, ela era incrível. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, alguma coisa assim, companheira de toda a família e tal. E aí, de repente, ela começou a engordar sem comer, né? Aí, meu irmão falou, ixi, isso aqui tá estranho, né? E nós levamos lá para a faculdade de medicina da USP, na veterinária, nós levamos lá no hospital, né? Aí, a hora que eles atenderam, eles falaram, nossa, a gente tem que operar imediatamente. Ela estava com... O útero dela era desse tamanho. Depois eles me mostraram, eu falei, meu Deus, isso não pode ter saído, né? De dentro dela. Não, e realmente, ela estava engordando e a gente não entendia. Ela não comia, ela estava ficando, e ela ficava deitada. Eu falei, meu Deus. E aí, né, e nós ficamos lá, né, eu e meu irmão esperando, assim, né, eu falei, meu Deus, então tá, né. E aí, quando ela voltou, a gente tinha que dar injeções todas as noites. Quem dava? Já despertando. O veterinário me ensinou, ele falou assim, você vai fazer assim, você vai puxar, né, você vai aplicar tal, tudo, tá bom? Né? Aí, naquele momento, eu pensei, eu sempre tive bicho também, eu pensei, nossa, talvez, né, veterinária, por que não? Sim. Né? Mas aí a gente pensa tantas coisas, né, que várias coisas até... Astronauta? Astronauta nem tanto, mas eu já quis fazer oceanografia, olha que louco. Nossa, mas também relacionado a animais, bicho, né? Bicho também, né, Tava mas ali, é isso. Mas, por fim, eu fui ser farmacêutica. Farmacêutica industrial, por quê? Porque quando eu estava na faculdade, olha que interessante, na faculdade não, quando eu estava fazendo um curso de nutrição, tá? E eu trabalhei desde os 16 anos, né? Aí eu trabalhava no laboratório de análises clínicas. E aí, nesse laboratório de análises clínicas, eu era, assim, a especialista em localizar tudo que tinha dentro de fezes, urina e sangue. Impressionante, eu era muito boa visualmente, né? Então, encontrar giardia, encontrar tudo, né? Tudo. Ácido úrico no sangue, né? Então, era uma delícia. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, né? Eu falei, o que eu devo estudar? Porque eu ainda estava no colégio. O que eu devo estudar aí para seguir essa parte no colégio, não, na nutrição? A farmácia. Eu falei, então tá bom, então vou prestar farmácia. E acabei entrando na USP de Ribeirão Preto. Ai, né? então foi por isso.
Foi por isso. De novo, os bichinhos lá na minha vida, né? Sim. Tudo bem que eles são micro-organismos, são protozoários. Mas tá ali no reino. Reino É animal. da saúde, né? A área da saúde, né? Exato. E já estava despertando ali realmente, né, essa área da pesquisa relacionada ao farmacêutico, ela é essencial na vida do veterinário, né? Exatamente. Tem muito Dentro veterinário que trabalha com isso, né? E vem se especializando cada vez mais, não só na questão da patologia clínica mesmo, né? A farmacologia, né? Eu acho que era algo tão difícil no passado como é hoje, né? Muita coisa, muitos ativos, muitas miligramagens acho que o farmacêutico ele vem para contribuir para essa ciência. Com certeza. Hoje, assim, quem trabalha com veterinária, principalmente na área dermatológica, que ainda manipula, né, ou que conhece um pouco mais, que quer entender um pouco mais daquele produto, ele precisa de um farmacêutico, né, porque o farmacêutico é o que detém toda a informação básica, que vai ali dizer, né, isso aqui que você quer, essas misturinhas funcionam ou não, ou mesmo lá na empresa, né, no laboratório, na Pet Society, a gente valoriza muito essa parte, né, de ter uma equipe farmacêutica que realmente vá encontrar esse caminho, porque não é só pegar uma coisa e misturar com outra, né? Saber se essa interação medicamentosa, além de benéfica, ela é eficaz. Se é uma fórmula estável, existe tanta coisa por trás, né? Muita coisa. Eu acho que sempre trabalhar com equipes multidisciplinares é sempre bom. Né? Então, trazer várias formações para se unirem, né? Exatamente. Em prol do todos mesmo benefício. Todos contribuem. É isso mesmo. E, Sálua, e você? Me conta um pouco mais depois, quando você já entrou na sua faculdade aí, como que foi essa experiência profissional? Antes de eu entrar na faculdade, contando uma curiosidade, eu quase não fui fazer veterinária, porque eu fazia parte de um grupo de dança da minha escola, e aí ia ter uma viagem, assim, para a Europa para fazer uma dança lá e tal, eu fazia parte desse grupo, e todo mundo correndo atrás de bolsa, né, para conseguir viajar. E aí acho que minha mãe falou, nossa, se ela for, não volta. Ela não vai voltar. Então, minha mãe falou assim, olha, você vai vamos prestar faculdade agora, você não vai, né? Vamos fazer cursinho. E eu estudava numa escola, assim, bem diferente, né? Uma escola antroposófica. E fui fazer cursinho. Era um ET, né? Nossa, a diferença Totalmente. de cultura. Muito diferente, assim, né? Não tinha janela na sala, eu ficava assustada, assim. Aí estudei para passar. E aí não conseguia passar, porque acho que era muito... o jovem, a gente fica muito nervoso, né? Assim, é uma pressão muito grande, né? Sim. E aí minha mãe falou, olha, você vai ter que escolher uma faculdade para você fazer, porque não dá para te pagar veterinária, tal, não sei o quê. Aí eu falei, o que é parecido com veterinária? Fazer biologia. Aí eu fiz 1 ano de biologia, mas não era aquilo, sabe? Assim, eu ia todo dia e falava para minha mãe, não é isso, não consigo fazer isso, não é, olha como é, né? Assim, a vontade de você fazer uma coisa. Eu falava, mãe, eu sou infeliz, assim, tô infeliz, né? Aí ela, como é que a gente vai fazer? Aí prestei bolsa em algumas universidades, e aí passei, aí entrei na universidade, e aí comecei a faculdade de veterinária. Que bom. E durante toda a faculdade... Ainda bem. Sorte a nossa, né, bióloga não ia dar muito certo. E aí, durante a faculdade, gostava de várias coisas, né? Assim, experimentei várias coisas. Trabalhei em laboratório também, no Instituto Butantan. Fui fazendo várias... Assim, acho que o veterinário estudante, ele tem que aproveitar. Eu falo isso para todos os estagiários que passam pela PET, assim. Tem que experimentar, porque a gente entra com uma cabeça, né? E a faculdade te liberta, né? O veterinário, ele está em tudo. Eu acho que a função do veterinário na sociedade, ela é fundamental. Acho que é a única profissão da saúde que fala de saúde única na sua totalidade, né? Exatamente. Porque a gente está inserido no contexto alimentar, a gente está inserido no contexto de produção de alimentos, no pet, na casa, o médico, né? O médico veterinário da família. E também nessa parte de análises, né? Então, é um campo tão vasto, assim, então tem que experimentar. E eu realmente experimentei de tudo. Até que quando eu estava saindo da faculdade, eu estava trabalhando numa outra empresa, e aí, enfim, não ia dar certo para me contratar lá, e aí eu recebi uma proposta, assim, para fazer uma entrevista na Cosmotec, né? Era a Cosmotec ainda. Isso. E acho que a Marli vai contar um pouco da história dela, mas aí esse pedaço eu conto depois, que é bem interessante. Essa época aí da entrevista foi engraçada. E é uma coisa, porque o primeiro ano de faculdade, ele é totalmente avesso, parece, né? Parece que ele quer realmente testar se as pessoas querem ficar ali, né? Então, ele traz muita matéria base que a gente, às vezes, acha que não vai aplicar no futuro. Exato.
aí fica aquela angústia que parece que você não está fazendo aquilo voltado para a sua profissão, mas também ele é crucial porque direciona já. Na verdade, você vê algumas coisas, você vê a prática, algumas coisas teóricas do que a gente vai ser no futuro, né? E aí eu já estava te mostrando ali, ó, bióloga não vai dar para ser. Bióloga nem ia dar, eu tinha que encontrar outro caminho. Mas é engraçado como as nossas histórias são parecidas. Muito! Porque Agora eu fiquei 1 ano também, eu fiz 1 ano de nutrição, aí eu parei e fui fazer farmácia. E aí Engraçado, tem você mais fez 1 coisa. ano de biologia. Exato! Tem mais coisa para ligar aqui nessa história. Eu vou dar um Ei. spoiler aqui para os ouvintes. Muito bom. Então conta pra gente, Marli, um pouquinho então desse início da carreira Pet Society. Na realidade, quando nós nos formamos em 84, muitos de vocês não eram nascidos, nem vocês, certo? Nós resolvemos... Eu tinha trabalhado na Bristol, tinha feito estágio lá, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo estágio, eu fazia também shampoos e condicionador dentro de casa, junto com uma colega de República que estudou comigo farmacêutica no apartamento Pro dela. seu uso próprio? Não, para vender. Bem empreendedora, né? Não, para vender. Quer um dinheiro aqui nessa faculdade. Espera aí, deixa eu dar um jeito. Então, a gente vendia tal, mas era bem assim, né? O nome era lindo, era Nuance, o nome da marca. lindo. Nossa, tinha Linda, nome. tinha nome, tinha frasco, era maravilhosinho, bonitinho, assim, com 5 produtinhos. Ela não ia fazer sem ter isso. Perfeito, tá completo. E aí nós vendíamos tal, mas aí nessas nós pensamos em montar uma farmácia de manipulação. Então, em final de 1985, nossa, 1985, tá? Nós montamos essa farmácia de manipulação e nós atendíamos todas as especialidades, né? Principalmente dermatologia, mas entrava de tudo. Entrava cardio, endócrino, reumato, tudo. Né? Nós fazíamos todas essas formulações. Estávamos do ladinho do Hospital São Paulo. E nessa época, a farmácia de manipulação, ela não era bem difundida, né? Na medicina. Na verdade, ela estava começando naquela época, tá? Então, os nossos fornecedores, eles não eram preparados para atender uma farmácia de manipulação, que eles estavam acostumados a trabalhar ou com grandes farmácias que já existiam, né? Tipo Botica de Veado de Ouro, alguma coisa assim, mas, ou indústrias farmacêuticas. Então, depois de 1 ano trabalhando e tendo um pouco de dificuldade para a aquisição das matérias-primas, que são essenciais para o funcionamento da farmácia, nós resolvemos montar uma distribuidora de matérias-primas para atender as farmácias de manipulação, tanto farmacêutica quanto cosmética. Então, trabalhávamos com tudo quanto é corticoide, antibiótico, várias coisas, vários produtos, né, proteínas, tudo que vai em formulações de uso oral, uso tópico, nós trabalhávamos e fornecíamos em quantidades pequenas, uma variedade muito grande. Isso possibilitou que a farmácia de manipulação pudesse se desenvolver, porque todos tinham o mesmo problema, né? Onde comprar o que eu preciso, né? Então, era alguma coisa assim. E aí, depois disso, nós começamos a representar algumas empresas internacionais aqui no Brasil, né? Isso foi em 2000 não... Tô ficando louca, né? Em 1992, que é tanto tempo, né? Aí eu nasci, aí. Você nasceu aí? Salo, acho que você nasceu quando eu abri a farmácia, é isso? Sim, eu nasci em 86. Vocês estão vendo como é coisa? Olha aí, gente, esse caminho estava ligado, é vocês que não sabiam. Então, em 92, nós começamos a representar empresas internacionais de matérias-primas, e aí nós percebemos que não daria para sustentar, né, para manter uma representação internacional somente atendendo farmácias de manipulação. Então, nós resolvemos ingressar no mercado de indústria cosmética mesmo de humanos. Né? E começamos a fazer todo um trabalho, tá? Um trabalho ele é totalmente distinto do trabalho que a gente fazia para a farmácia de manipulação, mas como a gente estava trazendo muitas especialidades, muitas coisas inovadoras, especialmente para essa parte dermocosmética, porque até então a indústria cosmética de humanos, ela era muito... A maquiagem era decorativa, básica, muita perfumaria e cremes muito simples. E shampoos bem simples. Tipo, ainda não se falava desse mundo de cuidados, de skincare, né? Cabelos secos, oleosos e normais. Era o que existia. Só, né? Creme Nivea. Aquele amarelinho, né? É o Neutrox. O Neutrox, Você entendeu?
Então, era isso. Então, nós começamos a trazer vários ativos, ingredientes ativos, né, para dermatologia e para cosmetologia. Na verdade, tanto Natura, Boticário, naquele momento, eles estavam saindo de uma casa de perfumaria, uma perfumaria, né, que era o core do negócio, né, que era o principal negócio deles, para entrar em skincare e hair care. E foi aí que nós entramos. Tanto que o nosso primeiro grande cliente, o primeiro grande lançamento foi o nosso ácido hialurônico da época, porque hoje é o queridinho das mulheres, né? Mas em 93 a gente já estava introduzindo esse produto no Brasil. E em 94, se não me engano, a Natura lançou na linha Cronos, nosso ácido hialurônico, obtido por biotecnologia. Era muito, muito incrível esse produto, né? Nossa, que legal. Fabricado no Japão. Então, foi assim. Aí nós entramos na área cosmética, né? A Cosmotec, que ela existe até hoje, não nos pertence mais, mas ela existe até hoje. Ela atende todas as indústrias cosméticas nacionais e multinacionais instaladas aqui no Brasil. E recebe vários prêmios, né, anualmente aí, né, por essa qualidade de fornecimento. Exato. Né, fornecedor estratégico, etc, né? Então, foi um caminho que nós construímos. E aí, pensando um pouquinho em diversificação, falei, bom, nós temos expertise em matérias-primas, temos expertise em formulações, porque a gente sempre trabalhou muito com esse suporte à formulação. Por que não aplicar tudo isso no mercado veterinário? Por que o mercado veterinário? Porque nós temos o irmão do Luciano, né, o professor Jurandir Fagliari, ele se aposentou há pouco tempo, né, como titular lá da Unesp de Jaboticabal, né, ele é muito querido, ele sempre, nossa, acho que todo ano ele era paraninfo, patrono, uma loucura, né, uma pessoa muito querida, e ele sempre comentava, assim, das dificuldades que existiam no mercado veterinário em termos de novos produtos. Né? Ele falou, nossa, lá fora, porque ele participava de congressos e ele falava, lá fora tem tanta coisa e aqui a gente não tem, sabe? Aqui é complicado. Segue sendo, né? Segue sendo, eu acho. Segue ainda, claro né? que com uma evolução gigantesca dessa aula. Assim, eu acho que muitas empresas entraram e a PET foi uma, mas muitas outras empresas começaram a trazer coisas, assim, mas ainda é muito difícil, né? No geral, assim, falando da indústria, é muito difícil lançar produto aqui no Brasil. Você imagina, há 19, 20 anos atrás, como nós começamos a pensar nesse mercado. E aí introduzir um mercado, né? Exatamente, um conceito. Exatamente. E aí nós resolvemos entrar com o que a gente sabia fazer de melhor, que é essa parte de higiene e embelezamento, né? Bom que os cachorrinhos de casa já foram A nuance pet. Já veio inspirando, né? Inspiracional. Exatamente. E assim, né? Nós entramos com uma linha, assim, muito além do que as pessoas imaginavam, entendeu? E no começo foi muito engraçado, que as pessoas falavam assim, nossa, Pet Society é maravilhoso, mas é para o público Eu falei, oi? Não. Mas aí a gente teve que explicar, porque nós trouxemos muitos conceitos diferentes, né? Exato. Então, é por isso. E foi assim que a gente começou. Que legal. E você entra onde nessa história de início aí? Então, De início, porque eu sei que a história é longa. O meu nascimento, né, acontece em 86. Então, assim, é muito doido, né, essa história, porque como as coisas se cruzam, né? Mas eu entro em 2012. Aí eu me formei, então, e fui fazer entrevista lá com a Marli. Tava a Marli, a Kleiser, que é a nossa diretora da Pet Society, uma gerente e a minha coordenadora, né? Coordenadora que me chamou para fazer entrevista. Isso. E depois ela me contou isso, né? Porque eu moro muito longe da Pet Society, fisicamente. E aí ela falou, mostrou pra Marli, a Marli falou, olha, vamos entrevistar, mas assim, ela mora muito longe, vai ser difícil, né? Ela entrar. Vai ter que atravessar a cidade. Tem que atravessar a cidade todos os dias, tal. E eu, enquanto estava indo para lá, eu falei, gente, eu não vou. Eu só vou porque é muita falta de educação. Mas assim, nunca que eu vou conseguir vir aqui todos os dias, né? E fui fazer entrevista, tal, aí. Quando ela começou a falar sobre o que a gente ia fazer, né? Na época, a Softcare eram alguns produtos da Pet Society que a gente que se nomeava Pet Society Clinical. Então, eram alguns produtinhos que a gente queria mostrar para o veterinário. Era isso, era assim que foi assim que Softcare começou dentro da Pet Society, né?
que era uma empresa já super reconhecida, todos os groomers conheciam, tinha esse mundo groomer muito forte, né? E aí, quando ela começou a falar sobre a marca, sobre o trabalho e tal, ela falou assim, uma frase assim para mim. Olha, para que a marca cresça, só depende de você. Aquilo bateu em mim de um jeito. Nossa, que confiança. Foi uma coisa assim, eu falei assim, então se só depende de mim, então tá tudo tudo certo. O sucesso tá garantido. Eu tinha uma certeza assim, que não, é isso, então só depende de mim, sabe? E eu acho que é isso um pouco, né? A força motriz, assim. E aí eu falei assim, e aí tudo bem. Aí ela perguntou assim pra mim, acho que essa história nem ela sabe, ela vai ficar sabendo aqui. Ela falou assim pra mim, você tem carro? E eu, né, ouvindo tudo que eu ia fazer, eu falei assim, tenho um carro. Aí ela, tá bom, que carro que é? Aí eu falei, é um K vermelho. Assim, eu não tinha um carro, né, obviamente. Aí eu falei, um K vermelho. Ela, tá bom, anotou, né? Aí eu fiquei assim, aí ela falou assim, você pode esperar lá fora? Aí eu posso. Aí esperei lá fora. Aí depois ela me chamou. Então, a gente tá entrevistando outras pessoas, mas a gente gostou muito de você. Você aceita? E eu falei, aceito. Mas assim, eu não pensei Ia ter que ir atrás do K vermelho, o K branco pra pintar de vermelho, né? Porque... Aí eu falei, aceito. E fui embora pra minha casa, né? Pensando como eu ia comprar um carro. Não, no caminho de volta, que era bem longe, eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu fiz, sabe? Eu nem sei se vai dar certo e tal. Aí eu fui visitar meu pai, né? Falei, olha, pai, fui fazer uma entrevista. Tal, e ela me falou assim, ela falou pra mim assim, que só depende de mim, sabe? E eu levei aquilo e tal. O que você acha? Você acha que eu devo? Não sei, acho que eu fiz uma loucura, né? Aí ele falou pra mim, olha, Salo, daqui a 6 meses... eu não quero me emocionar. Daqui a 6 meses, quando você olhar pra trás, você vai falar, putz, que bom que eu fiz isso, porque minha vida tá totalmente diferente, né? E hoje passaram 10 anos e, nossa, como eu queria que ele estivesse aqui pra saber, né? Enfim, pausa. E aí eu fui atrás do carro vermelho. Que tinha que ser vermelho. Tinha que ser vermelho. Eu falei que era vermelho, né? Aí eu falei pra minha mãe, então, mãe, eu falei que eu tinha um carro vermelho e tal. Aí minha mãe, meu Deus, Salo. E eu acordava cedíssimo pra ir trabalhar, né? Porque era muito longe. Eu pegava 2 ônibus, 2 metrôs. Nossa, muito longe. E aí um dia, minha mãe, assim, eu com 1 mês de empresa, minha mãe pegou e me mandou, tô aqui numa concessionária, quanto que você tem para pagar, assim, por mês? Eu falei, como assim? Não, tem um K vermelho aqui. Tem um K vermelho, a gente vai dar um jeito. A força da mãe, né? A mãe. Aí eu falei, olha, mãe, não sei, eu dessa acabei história de do K entrar. vermelho. Tô te contando aqui, mãe. Mas eu teria frente te das contratado câmeras, de que é qualquer maneira, tá? Na frente das câmeras pra ninguém mandar embora. Teria vindo sem o K vermelho, né? Teria vindo seu K vermelho. Aí ela falou assim, quanto você pode pagar? Eu falei, mãe, não sei, eu acabei de entrar na empresa. Ela, não, então você vai pagar tanto por mês, tá? E é isso, você vai ficar aí porque você tem que pagar um carro agora. E foi assim. Olha que E legal. ela comprou e me deu o boleto, né? Na verdade foi isso. Me deu o calhamaço, assim, de boleto e falei, olha, agora você vai ter que ficar. Pelo menos por 6 anos, que foi as parcelas que eu fiz. Tipo isso. Ou seja, completou 10 na Eu tô glória 10 do Senhor. agora, eu já não pago mais o K vermelho. E aí eu entrei, e aí foi muito doido, né? A gente passou por muita coisa, Foi. assim, no começo, assim, a gente teve uma ligação muito forte, né? Momentos, assim, muito importantes pessoais e profissionais de aprendizado, né? Sim. E aí comecei ali a visitar veterinário, né? Veterinário, e era um mundo, eu falava assim que eu nadava no mundo de shampoo, porque higiene e embelezamento é enorme na Pet Society, né? E eu era pequenininha, então a Marlene me falava, você é muito brava, porque eu ficava, eu tinha que gritar, né? Pra me ouvir. Aparecer, né? Eu ouvi! E a expansão, assim, né? E aí a gente começou a trabalhar junto, e eu fui pipocando, fui para várias áreas. Tive muitas oportunidades, eu acho, na Pet, né? De ir evoluindo. Muita sorte também. Se encontrando, né? Assim, e pessoas legais, né? E aí foi caminhando, e aí um dia, quando a gente fez a renovação das marcas, né? Eu estava trabalhando no marketing, junto com a Cleide, já tinha passado pelo comercial, técnico, cuidei da equipe de promotor e de propagandista com promotor, enfim. E aí veio, e aí a gente estava reformulando as marcas, e aí quando mostrou como que ia ficar a soft care, não bateu, assim, no só depende de mim, sabe? Falei, gente, não é isso. Eu acho que não é isso, né? Como é que eu vou falar isso? Aí um dia eu puxei a Marli e falei, Marli, eu acho que não tá errado. Imagina, né? Uma empresa, né? Que pra fez, ela. Uma agência. Eu falei, Marli, eu acho que tá errado. Eu acho que não é isso, soft care, sabe?
Aí ela falou assim, então faz um projeto e leva lá. Aí eu, né, passei dias fazendo, desenhando, olhando, me inspirando. Pirou, porque a cabeça dessa mulher aí, a criatividade, né? E aí aí eu conversei com o Ricardo, que era quem cuidava na época, né, da agência. Falei, Ricardo, acho que é isso, isso e isso. A gente desenhou e ele falou, vou tocar com você. Aí fez todo o projeto, aí a gente apresentou pra Marli e pro Luciano lá. Sim. E aí foi muito especial, assim, porque eles viram e falaram assim, tudo bem, vamos com isso. Porque faz todo sentido. E aí aquela coisa do só depende de você, eu falei, nossa, é isso, sabe? Vamos começar uma nova história, né? E aí começou o Softcare. Foi assim. Porque esse mercado não é fácil, né, Marli? Na verdade, quando ela estava falando sobre Softcare, ela falou, não, porque não existia, né? Existia alguma coisa da Pet Society e foi dessa forma mesmo. Nós escolhemos começar a trabalhar com lojistas e principalmente profissional de estética animal, que era o banhista e o tosador na época, né? De um banho e tosa. E só que assim, como logo no primeiro ano nós começamos a ter os cursos, os treinamentos, né, de como utilizar os produtos, né, uma série de coisas, muitos veterinários vinham assistir os nossos cursos no nosso auditório, né? Aí você fala, nossa, por que o veterinário está indo? Por quê? Porque ele tem um pet shopping e ele não quer ficar na mão. Naquela época existia muito turnover, né? Então, ele vinha para aprender as técnicas, né? E a gente sempre tinha lá um formulário de avaliação do evento. E eles colocavam, nossa, eu tenho uma clínica, ou então eu tenho um pet shop, tal. E, nossa, seus produtos são tão legais, são tão maravilhosos, dão um resultado tão incrível, vocês entendem tanto dessa parte. Por que vocês não fazem alguma coisa para os veterinários? E aquilo foi plantando. E até hoje, assim, engraçado. Eles falavam muito assim, nossa, de onde que vem, né? Assim, meu groomer é apaixonado pela Pet Society, né? Por que eles queriam entender, né? Que essa história, a Marli não detalhou, mas a história da Pet começou numa conversa com o profissional. E esse é um DNA que a gente também transpôs para a Softcare, sabe? Então, o que você precisa sentar com ele? Não é assim, vou lançar mais um, né? O que você precisa, né? E assim, como era o banhista, ficava ali, né? Assim, não era tão valorizado. Quando vem uma marca, né? Que estende a mão não só para perguntar o que ele quer, mas para capacitá-lo, entendeu? Para dar um valorização mesmo profissional, né? E elevar ele. Ao ponto de que hoje a gente está num momento em que a história do groomer e do veterinário tem que se cruzar. Sim. Elas já sempre se conectaram, só não eram tão proeminentes nesse mercado ainda. Existia-se, e eu acho que ainda deve existir um pouco de uma certa rivalidade, né? Porque um entende de um lado, o outro entende de outro, como se eles não estivessem buscando, como eu sempre falo, tá todo mundo buscando o mesmo objetivo. Mas eu acho que é por isso que a Softcare tá na Pet Society. É por isso que ela existe, inclusive. Também, um dos pontos dela é justamente mostrar, né, como se ganha quando a gente tem o profissional de estética, que em qualquer relação aí médica, né, o dermatologista trabalha ao lado do esteticista na medicina humana, né? Então, ali no centro de estética tá um serviço dermatológico incrível, um serviço oftalmológico maravilhoso, sabe? Uma prevenção odontológica tá ali, porque o cliente, ele tá ali, ele não tá dentro da clínica. Com certeza. Né? O número de visitas que ele faz na clínica é infinitamente menor do que o número de visitas que ele faz no centro de estética. Então, aquele profissional que está ali é o profissional que está conectado ao tutor, né? Então, isso. Você sabe, Marina, que quando nós iniciamos, há 18 anos, né? Como eu já disse, a gente lançou uma linha muito bacana de alta performance, com conceitos de eco-friendly, né? Conceito eco-friendly que não existia. Então, esse negócio de produto concentrado, né? Que você está pensando no meio ambiente, emissão de carbono, etc, era, sabe, parecíamos ETs até falando nisso, né? Mas a gente já trouxe todos esses conceitos, né? De você ter uma economia no enxágue, você usa menos água, você usa menos tempo de secador, economia de energia elétrica, etc, né? E bem-estar animal. Bem-estar, principalmente bem-estar animal. Pensar num conceito muito geral, assim. Porque nós fomos nos dois pontos que estressavam mais o animal e o tosador.
que era justamente na hora de desembolar, que era aquela gritaria, aquela confusão, e na hora da secagem, né? Então, nós pegamos esses 2 pontos e completamos a linha. E aí, com tudo isso, era um produto tão tecnológico que as pessoas começaram a ter dificuldade. Por quê? Porque eu tinha um profissional que era muito simples. Ele não entendia. E aí nós percebemos naquele momento que a gente precisava capacitá-los, né? Então, isso que foi a grande virada E mais também. uma vez a educação aí presente. Educação também. Total. E assim, eu acho que essa é a base um pouco Sempre. Né? da PET, né? Da PET eu falo Society. isso E, muito. e a Softcare também vem nesse intuito, assim. Então, o que a gente quer hoje para o mercado é um pouco isso, assim. Claro, produtos bons é o ponto inicial. A gente começa com produtos bons, mas assim, o que esses produtos querem trazer? Então, o que a Softcare quer trazer? Né? A gente trouxe esse tema do amar o que se faz, transformar o que se ama, porque são 2 histórias, eu acho que é justamente isso. A gente olhou uma coisa, né? Ou, tipo, amava fazer algo e realmente se relacionava com isso. E por isso, a gente começou a pensar em transformar mesmo. Transformar a vida das pessoas, transformar a vida do pet, sabe? Transformar a vida de quem está trabalhando ali. E criar oportunidades para que todos ganhem, sabe? Não existe perda quando você trabalha de maneira integral, né? Todo mundo ganha. O tutor ganha, o animal ganha, o veterinário ganha, o meio ambiente ganha, e o meio ambiente ganha, todo mundo entendeu? ganha. Então, por meio da educação, isso é possível e, assim, não só a educação técnica, mas principalmente essa educação da integralidade, né? Trabalhar mais de maneira integral, trabalhar mais com saúde, trabalhar mais com prevenção, com manutenção, que é o que está na mão do tutor. E deixar o que é profissional para a mão do profissional. Exatamente. Né? Então, deixar aquilo que o veterinário tem que fazer dentro da clínica, respeitando isso, e o que o groomer tem que fazer, o que o esteticista tem que fazer dentro do centro de estética, né? E só completando, a Sálvia comentou sobre, ainda hoje existe essa questão, talvez de uma rivalidade, de alguma coisa, você comentou também, né? Naquela época era muito pior. E a Pet Society, ela sempre veio trabalhando em cima dos profissionais de centro de estética, principalmente, e lojistas, né, que na época a gente tinha mais o contato com eles, no sentido de fazer com que eles trabalhassem juntos. Eu falei, não adianta vocês ficarem brigando, vocês têm que remar para o mesmo lado, né, porque o profissional de centro de estética, o banhista, né, aquele tadinho que está lá e está cuidando do banho, ele tem contato com o animal quase que semanalmente, provavelmente, né? Dependendo da rotina, mas todas as semanas. E o médico veterinário, ele tem poucas vezes no ano e por muito tempo ele às vezes nem tem o contato. Mas se for uma vez no ano, já é muito. Exato. E aí, quem que poderia, se bem treinado pelo profissional veterinário, né, orientar para que procure, né? Porque ele está lavando, ele vai detectar. Ele vai Sempre detectar que o trabalhei em conjunto com o groomer, foi muito mais sucesso. Porque eu peço para eles, viu um negocinho, você me chama. Você avisa. E principalmente a parte terapêutica. Porque quando você fala de banho terapêutico, né? Ele assim, a veterinária é a única profissão médica, né? Que a gente deixa a parte terapêutica medicamentosa para fazer em casa. Né? Qualquer outra, na dermatologia humana, qualquer serviço terapêutico medicamentoso, ele é restrito a um profissional. Então, assim, e nesse sentido, a gente acaba agregando 2 profissionais que entendem, né? Exato. Então, eu deixo o produto, porque o produto é parte, né? A gente fala muito de shampoo, mas a terapia é um banho. Então, assim, quem é o profissional do banho, né? É o esteticista. Então, a partir do momento que ele sabe que ele executa bem um banho terapêutico, o ganho clínico desse paciente é infinitamente maior do que você dar o shampoo e falar para ele, vai, faz o banho em casa e deixa de 10 minutos. Isso é só parte de um grande todo que deve ser feito, né? E que não adianta, se você comprar hoje um creme de drenagem linfática e tentar fazer em casa, cara, você não vai ter resultado, entendeu? Então, assim, é um serviço que depende do profissional também. Né? E aí, essa é a nossa... E a expectativa, né? Atingir as expectativas. Quando a gente tem a mão do profissional trabalhando ali com a gente, as expectativas, elas são atingidas. Sim. Né? Agora, quando e também você tira o fator tutor. Isso. Porque o tutor, às vezes, ele se faça toda a recomendação na receita, você vai comprar esse shampoo, você vai lavar a cada 3 dias. Dependendo do estado que está a pele, ele não dá conta, ele não consegue nem tocar naquilo.
ou ele vai Exato, fazer mal feito. né? E aí não vai ter o resultado que vocês esperam, não é? É uma pessoa leiga, né? É, Ela não, não detém, exatamente isso que a Sala falou, ele não detém das informações que são Não. tão importantes durante a fase E nem terapêutica, né? equipamento, secador, ele vai pegar Exato. aquele secadorzinho, não Um dá. secador simples, o animal se estressa muito Isso. mais. a gente Temperatura tem da temperatura da água, tipo tipo da de toalha. toalha. Exato, tudo, Então, tudo realmente interfere. E é interessante a gente falar que não tem mitos, né? A gente em nenhum momento está mascarando achando que é só amor para constituir tudo isso, né, Marli? É verdade. A gente está sendo ciente aqui que a gente quer o quê? Promover que as pessoas ganhem bem, né? Tenham aí suas profissões devidamente reconhecidas, consigam atingir suas expectativas financeiras, porque tudo isso é uma força motriz para levar a gente mais longe. E a Marli tem um veio comercial, né, muito forte. Eu vou contar aqui que eu li um livro e eu fiquei sabendo que você vendia sapo. Sapo, gente, sapo, o sapinho daqueles que pulam. Exatamente. Olha, pra você ter uma ideia, isso foi, acho que quando eu tinha uns 11 anos, alguma coisa assim, nós tivemos um trabalho na escola, né? Para ver o parasimpático, simpático, etc. Olha só. E aí, Deixar o livrinho. eles pediram para todos os alunos, né? Acho que eram 10 grupos, né? Acho que 2 ou 3 pessoas em cada grupo, para que cada um trouxesse um sapo para fazer, tá? Tudo, e mostrar, né? Todo o experimento lá na aula de ciências, né? E aí, ai, credo, professora, como é que eu vou trazer um sapo? Não sei o que, não sei o que. Se vocês quiserem, eu posso trazer o sapo para vocês. Vou providenciar a solução. Eu vou A providenciar. pessoa vem de lenço, né? Eu trago bonitinho. Alguém tá chorando e eu tô aqui. Exatamente. Essa é... Dentro da caixinha, toda furadinha, né? Eu trago aqui os sapinhos para vocês. Como assim você vai trazer? Eu falei, não, fica tranquilo. Aí peguei os pedidos. Quantos sapos eu vou precisar? Quantos que você vai querer? 10? Por quê? Porque naquela época, né, o meu pai ele tinha tinturaria em casa mesmo, né? E nós morávamos no Campo Belo, só que era, assim, perto da favela Buraco Quente. Então, a minha rua era uma rua de terra, né? E tinha as casas desse lado, para cá eram casas, e aqui tinha umas favelinhas já, barracos aqui na frente. E uma das minhas melhores amigas da época morava no barraco em frente da minha casa, né? Era só 2 cômodos, era ela e a mãe dela, que era empregada doméstica, né? O pai desconhecido, desapareceu, sei lá, alguma coisa assim. E aí ela estudava na mesma escola, né? E a gente brincava, às vezes, era tipo um brejinho que tinha mais para baixo, sabe? Tinha um riozinho assim. Um córregozinho, mas era muito pequenininho, tá? Aí tinha os girinos, tal, lambarizinho, a gente ficava lá brincando, não sei o que, e a gente levantava as pedras, tinha um monte de sapinho deitado, dormindo, debaixo das pedras. A hora que falaram isso lá no colégio, né? Você lembrou? Eu falei, não, eu sei onde tem sapos. Aí fomos eu e ela para catar uns sapinhos. Claro que ela que pegou os sapos para mim, né? Você já é empreendedora e já arrumou uma pessoa, né? Já arrumou uma pessoa para trabalhar para mim. Um colaborador. Você vai mas pegando... nós dividimos os metade, lucros, 50%, 50%. Participação de lucros. E facilitamos a vida, né? Dos meus amigos da escola, da classe, né? Então, mas foi isso. Mas foi, assim, acho que o primeiro empreendimento, digamos assim. Primeiro negócio. Foi bem divertido, porque ela também precisava, a gente dividiu e pronto, né? Nós fomos lá. Deu tudo muito certo. Caixinhas de sapato furadinho, 3, 4 sapinhos por caixinha e tudo bem. Levei um monte de caixa. Já fez, deu tudo certo. A aula foi espetacular. Tudo certo. E essa e outras histórias a gente encontra aqui nesse livro, então, Os Alquimistas. Sim, na verdade nós fizemos, assim, isso é um hábito de linguagem, mas nós fizemos esse livro porque nós gostaríamos de deixar boa parte da história que eu sempre ouvia do meu pai, principalmente, né, que ele sempre foi muito lúcido, ele sempre contava as histórias de quando ele veio para cá, tal, né, registrado. Então, a gente começou a registrar essas informações, né, e aí eu falei, por que não também colocar outras, né, da imigração japonesa, da imigração italiana, que a família do Luciano é da imigração italiana, e a nossa própria história, porque, né,
quando a gente tem encontros com colaboradores ou parceiros, nós sempre contamos uma outra história. Nossa, mas essa história eu não conhecia, né? Como hoje mesmo vocês falaram. Tem muita coisa aí Que são pra gente tantas conhecer. histórias, né? Mas assim, para mostrar, talvez, para os nossos... E isso nós fizemos mais para quem? Para os nossos familiares, os nossos colaboradores, os nossos parceiros, distribuidores, né? Não era para vender, né? Então, a gente fez para isso, para presentear, né? E para que eles conhecessem um pouquinho mais da história. Mas foi muito interessante, porque quando a gente estava escrevendo, sabe? Quando vem várias coisas na memória, e é bom, e espero que isso sirva de inspiração, né? Para saber que, digamos assim, quem determina o seu futuro não é a sua origem, entendeu? Não interessa de onde você veio. Eu sempre falo para o nosso pessoal, para os nossos gestores, o talento, ele pode estar em qualquer lugar. O talento, ele pode estar numa favela, ele pode estar no Morumbi, ele pode ter cores diversas, pode ter gêneros diversos. É o talento, né? O que você tem que fazer é descobrir esses talentos e desenvolvê-los. Porque ninguém nasce pronto, né? Então, é isso que a gente faz e a gente gosta muito. A nossa equipe, quem já visitou a Pet Society, sabe que tem muitos jovens trabalhando. E também tem umas cabecinhas brancas lá. E essa mistura, essa diversidade que é o interessante, que é o que dá a graça a tudo. Sim. Né? E a energia que a gente tem, né? Muitas pessoas comentam, né? Nossa, na Pet Society, mesmo os parceiros, né? Mesmo as nossas doutoras que estiveram aqui, né? Parece que vocês todas têm a mesma energia, assim, né? Mas é isso, né? Eu acho que... A gente preza muito pelos valores, né, Marli? Isso vai contagiando, né? Isso é bom, é agradável. Eu sempre falo, nós passamos as melhores 8 horas da nossa vida no ambiente de trabalho. Então, por que não fazer desse ambiente de trabalho um melhor ambiente lugar excelente para você estar? Não é verdade? Eu acho que é isso. Esse livro é bem legal, né? Para quem quiser ler, aí ele está disponível lá no site da MBS, depois a gente vai deixar aí o número. Sim, né? aí como eu comentei com vocês, né? A intenção não era vender, era só para presentear. Mas aí nós começamos, como as pessoas começaram a postar nas mídias sociais, o pessoal se interessou. Aí começaram a solicitar, então o que nós fizemos? Eu falei, ok, então a gente vai, se alguém tiver interesse, a gente vai disponibilizar no site da MBS Pro, que é uma das nossas empresas, né, que vende a parte de acessórios e produtos para o centro de estética. E toda a renda desse livro, ele vai ser revertido lá para o Projeto Céu, tá? Que é um abrigo de cães, né, resgatados, né? A Eliette faz um trabalho incrível, a gente ajuda eles há mais de 14 anos, né? Então, a gente vai passar para eles com muito prazer, né? A gente não fez esse livro para vender, para ganhar, não. A gente só fez para presentear. Mas já que deu certo, por que não ajudar, né? É legal, é bom, né? Inspirar, também né? Outro preceito Pet Society é esse, né? A gente contribuir para os mais necessitados, né? Exato. No período pandêmico, a gente tentou estar presente, contribuindo para as entidades que precisavam, né, de álcool. E, com certeza, a gente vai ajudar muitos animaizinhos com o livro também. Muito bom. Gente, podia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando, né? A gente tem muito ainda para conhecer de Marli, né? Eu prometo que eu vou trazer ela mais vezes aqui para a gente conversar. Prometo que eu vou trazer o Luciano também. Agora vou ter que cumprir, Sala. A Sala tem muito mais história. Também a gente vai desbravar mais sobre Sala. Gente, é sério, deixa eu falar, vou comentar uma coisa aqui. Normalmente, quando a gente tem os nossos colaboradores, né, e ao longo desses 35 anos de carreira, eu tive muitos excelentes colaboradores que eu tive o prazer de ver a caminhada, né, dentro da empresa ou mesmo depois saindo fora da empresa, né, e assim, sempre evoluindo dentro da empresa, sempre evoluindo nas suas carreiras, né, dentro ou fora da empresa. E a Sala, assim, eu tenho muito orgulho dessa menina, sabe? Porque... Não chora. Não vai chorar, tá? Mas eu tenho muito orgulho dessa menina, essa menina que na verdade eu conheci menina, né? Mas, assim,
Eu acho que foi uma coisa muito marcante. A gente estava ela tinha acabado de entrar, aí tinha uma feira lá no Rio de Janeiro, né? E aí, a gente foi para essa feira e o pai dela estava internado, mas aí a gente, né, eu falei, meu Deus, né, volta. Ela falou, não, eu não posso fazer muita coisa lá, eu vou ficar aqui para ajudar. A gente tinha acabado de entrar na empresa, sabe? Aí, a partir daí, eu falei assim, olha, com K ou sem K vermelho, ela estaria conosco. Ela vai entrar e vai resolver aí esse problema. Isso mesmo. Obrigada, Marina. Muito legal como a gente consegue vislumbrar esses talentos. E vocês têm um olho muito bom para isso, Marina. A gente tem sorte de ter esse olhar. Um pouco além do que a gente está vendo. Eu falo até que se o objetivo era inspirar com o livro, era que os talentos se despertassem, eu acho que com certeza vai fazer. Tive a oportunidade de ler o livro e ele realmente é inspirador. Eu vou falar, eu vou me emocionar, eu vou deixar a Salo falar um pouquinho. Queria agradecer muito a você, Marli, e a Marina também, que é uma pupila, né? Aqui, Sim. ela tá aqui à frente desse projeto. Mas, assim, tem uma série de pessoas que fizeram parte dessa primeira fase desse nosso projeto aqui incrível e que a gente fez para vocês, né? A gente fez para cada veterinário, assim, para que vocês se inspirem, para que vocês se lembrem aí nas suas clínicas, na hora que vocês estão trabalhando aí, que eu sei que é muito difícil essa vida veterinária no dia a dia mesmo, né? Que vocês possam se lembrar com essas histórias que a gente contou aqui do porquê que vocês estão sentados aí. Quem é essa criança, né? O que vocês queriam quando crianças e se vocês estão, como adultos, agradando essas crianças que vocês já foram. Então, esse é um projeto de conversas e de assuntos veterinários, mas principalmente de relembrar, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que é tão importante amar o que a gente faz? Nem todos os dias vão ser fáceis quando a gente ama alguma coisa, mas o amor, ele faz com que a gente encare esse dia e fale, nossa, valeu a pena chegar até aqui, né? Que é isso que eu acredito, assim. Passados 10 anos, valeu muito a pena a escolha que eu fiz. E ter mudado completamente e estar aqui. Então é isso. Obrigada. É isso, muito bom. E é exatamente isso. Acho que a Softcare vem para unir o pet e o tutor, vem para unir o pet e a família, vem para unir o pet e o veterinário, vem para unir pessoas acima de tudo. E o Pet Society faz isso com maestria. Então, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história aqui conosco hoje. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Salo. Obrigada. E espero que seja a primeira de muitas conversas que ainda virão. Sim. Pessoal, muito obrigada mais uma vez a todos os ouvintes e até a próxima. Muito bom.